Oi, gente, bom dia, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre lesões brancas dentro da estomatologia. São diversas lesões que a gente pode encontrar dentro da clínica odontológica de coloração leucoplásica ou coloração branca. E a gente precisa diferenciar essas lesões não só clinicamente, mas também conversando com o paciente, com um bom exame clínico, com uma boa anamnese, para a gente conhecer alguns fatores que podem ser predisponentes para aquele tipo de lesão, certo? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre lesões de desenvolvimento, lesões reacionais, autoimunes, lesões brancas relacionadas ao tabaco, infecciosas e as potencialmente malignas. Vocês sabem, minha revisão é bem objetiva, bem focada no que pode cair na prova. Então, vocês vão ter que complementar o estudo de vocês em relação à aula e em leitura de livros, certo? A questão da monitoria é só uma forma de resumo e ajuda vocês. A primeira lesão que a gente pode falar sobre de desenvolvimento é o nevo branco esponjoso. É uma lesão genética, tá? É uma lesão que tem a ver com algo genético, por isso que é uma genodermatose. Sua localização mais comum é em mucosa jugal, labial, ventre de língua. E tem o início logo na infância e adolescência, tá bom? Como características clínicas peculiares da doença, a gente pode observar placas rugosas difusas em mucosa oral, extraoral, como boca, por exemplo, lábio, como lábio, por exemplo, é bem raro. Essas lesões são assintomáticas e têm um desenvolvimento, como eu falei, em pacientes mais jovens. Como características histopatológicas, a gente tem hiperceratose, que é uma produção maior de ceratina, por isso que essa lesão ela é branca, acantose, clareamento do citoplasma de células basais e condenação eosinofílica nuclear. O tratamento, João, não é necessário, né? A gente pode deixar, porque é algo genético, a gente não tira essa lesão e a gente realiza manobras semiotécnicas para diferenciar de outras lesões. Como, por exemplo, essa lesão ela poderia ser facilmente confundida, dependendo do tamanho, claro, com uma candidíase pseudomembranosa. Então, a gente pega uma gase, a gente raspa ali naquele local. Se não sair, então seria o nevo branco esponjoso, né? A gente sabe que a candidíase pseudomembranosa, as placas brancas são retiradas à raspagem. Outra lesão branca de desenvolvimento é o leucoedema. Né? E o leucoedema, a gente realiza uma manobra semiotécnica de distensão do tecido. Ou seja, você vai pegar uma gase ou mesmo ali o afastador, você vai fazer essa manobra semiotécnica que é o distender esse tecido. Se desaparecer, quando distender, é leucoedema, certo? Tem uma etiologia desconhecida, tem uma predileção principalmente por pessoas de pele negra, como características clínicas principais. Tem-se essa lesão sendo bilateral em mucosa jugal, assintomática e o tratamento não é necessário. Outra lesão de desenvolvimento é a língua geográfica, certo? Que também pode ser chamada de glossite migratória benigna, certo? Tem uma etiologia idiopática, certo? Como características clínicas principais, tem-se a perda das papilas filiformes, assintomática, mas esse paciente pode vir a sentir uma ardência local, óbvio, né? Porque tem ali um processo de alteração epitelial, certo? Como o nome já fala, né, pode ser chamada de glossite migratória. Ela é migratória e cíclica, como assim? Ela pode se migrar de diversas localizações da boca do paciente e é em cíclicos, né? Pode aparecer, pode desaparecer, pode aparecer quando o paciente estiver mais estressado, ansioso. A duração pode ser de horas a semanas. O tratamento é evitar alimentos condimentados, né? E também a laser terapia, né? Como é um anjo da guarda, ela pode ser utilizada também utilizando-se laser vermelho de Joule. Manobra semiotécnica, tintura de tempo. Como assim, João? Esperar o tempo. Tintura de tempo é isso, você esperar desaparecer. Não existe uma manobra semiotécnica específica. É você esperar o tempo, que é chamado de tintura de tempo. Quais características histopatológicas eu posso encontrar nesse tipo de lesão? Né? Inflamação aguda, crônica, edema, intraepitelial, necrose superficial. Então, você pode encontrar tudo isso também histopatologicamente. Agora, a gente vai falar sobre as lesões imunologicamente mediadas. Eu não vou entrar tanto em detalhe no lipoimplano, porque vocês vão ter uma monitoria sobre ele especificamente, sobre as lesões imunologicamente mediadas. Mas o lipoimplano é reticular, tá? Porque a gente tem dois tipos de lipoimplano, o erosivo e o reticular.
O líquido em plano reticular, ele tem uma característica de apresentar essas estrias brancas, nessas placas estriadas que a gente chama de estrias de Wickham, certo? Então, esse paciente ele vai apresentar essas estrias como se fossem entrelaçadas. Dentro dessas estrias vão ter áreas eritematosas, né? É basicamente encontrado bilateralmente em mucosa jugal, mas pode ser encontrado em palato duro, gengiva, ventre de língua. Em relação ao histopatológico, a gente tem uma perda da camada basal desse tecido epitelial, né? Porque, como vocês vão ver, existe uma destruição pelas nossas próprias células de defesa de partes constituintes do epitélio desse paciente. A gente vai encontrar inflamação subepitelial, corpos de Sivate, estrias reticulares esbranquiçadas entrelaçadas, é a característica clínica mais comum, né? Que são as estrias de Wickham. É indolor, mas o paciente pode sentir uma leve ardência e geralmente a gente faz biópsia para diferenciar de outras lesões, como por exemplo leucoplasia. Outra lesão imunologicamente mediada é a reação liquenoide, né, que está relacionada a algum material odontológico ou uma medicação. Como, por exemplo, na foto, que está muito ruim, eu sei, mas na foto é uma reação liquenoide relacionada a amálgama, certo? Como características clínicas, a gente tem estrias esbranquiçadas, pode ser assintomática ou leve ardência. Geralmente está ao lado de onde existe o metal, né, nesse caso. Mas, lembrando que a reação liquenoide pode ser também causada por medicação. Não se faz a realização de biópsia caso existam fatores para reações liquenoide. Por exemplo, nessa lesão, a gente sabe que pode estar associada ao amálgama e pode ser uma reação liquenoide. Então, a gente não precisa fazer biópsia, certo? Agora a gente vai falar sobre as reacionais, lesões brancas reacionais. A gente tem a ceratose friccional, que tem a ver com trauma e o trauma, né, principalmente. E aí, a ceratose friccional ela pode estar relacionada com aparelho ortodôntico, próteses mal adaptadas, trauma alimentar, escovação, dentes mal posicionados. E o tratamento a gente não vai fazer biópsia, a gente vai remover esse fator causal. Porque se a gente fazer biópsia, a gente tirar essa lesão, fazer uma biópsia excisional, vai voltar porque o fator causal ele pode continuar. Por exemplo, na foto à direita, o fator que levou à ceratose friccional foi o tubo ortodôntico. Então, independentemente de eu fazer a biópsia excisional, vai continuar machucando por conta do tubo ortodôntico, porque eu não removi o fator causal. Temos a linha alba, que é uma linha que ela se encontra em linha de oclusão e geralmente está associada àqueles pacientes com arcada mais aberta ou pacientes com bochechas maiores. Então, esses pacientes vão morder de forma crônica e vai causar essa linha alba, que ela é benigna, tá, gente? Vou beber só um pouco d'água aqui. Queimaduras, né? A gente tem muitas queimaduras. Eu acho que todo mundo aqui já queimou a língua tomando café quente. Então, queimaduras podem acontecer com alimentos quentes, medicamentos e agentes químicos. Olha que interessante. Na foto à direita, que é uma queimadura por aspirina, né? Por medicamento. Então, como característica clínica que esse paciente pode apresentar? Uma dor aguda, como a gente sente numa queimadura, né? Coloração mais avermelhada, para esbranquiçada. E o tratamento é esperar, tintura de tempo, dessa queimadura regredir, corticóide, analgésico. Também a gente pode utilizar laser terapia. A gente também tem a estomatite de contato, que é uma reação imunológica a antígenos. Causas: dentifrícios, alimentos, próteses, medicamentos, materiais odontológicos. A gente tem uma característica clínica bem característica, que é eritematoso, a esbranquiçado e pode ser doloroso a fase aguda. Nesse caso, a gente pode fazer manobras semiotécnicas de raspagem, não vai sair porque não há candidíase. A gente pode também fazer o tracionamento do tecido, que a gente faz lá no leucoedema, não vai desaparecer. Então a gente já vai eliminando outras lesões. Aí a gente já na anamnese já sabe qual medicamento ele toma, qual dentifrício ele usa. Então por isso que é muito importante, gente, a anamnese. E também alimentos derivados da canela tem muita relação com esse tipo de lesão, tá bom? A nossa última lesão branca reacional é a saburra lingual. Ela está muito associada à má higiene lingual, né? Ou seja, nesse aspecto clínico, a gente vai ter células descamadas,
bactérias, restos alimentares, saliva. Esse paciente vai apresentar principalmente halitose, e o tratamento seria, além da escovação e uso do fio dental, uma maior higienização em língua, né? A gente lembrar que a higienização oral, a língua também entra. E uma boa hidratação, né? Pacientes que não se hidratam bem podem também apresentar esse sabor lingual. Agora a gente vai falar sobre as lesões brancas relacionadas ao tabaco. Bom, gente, essa foto eu sei que tá muito ruim, mas é muito difícil encontrar lesões assim. Não são tão comuns, então é bem difícil a gente encontrar a foto. Mas, vamos lá. Tem uma reação ao calor, então o calor que vai ser causado ali internamente na boca do paciente por conta do cigarro, né, por conta do fumo, vai promover essas pápulas brancas com pontos vermelhos. Por quê? Porque é justamente as glândulas salivares que vão estar inflamadas por conta do calor, né? É muito comum em palato duro e o tratamento é cessar o fumo. João, é fácil? Não, uma pessoa viciada, ela não é fácil cessar o fumo. Então, é um cessamento de fumo que é estimulado pela família, pela rede de apoio, tá? Não é só assim, pare de fumar. Não, tem que ser algo estimulado pela rede de apoio, pelo profissional de saúde, para esse paciente cessar o fumo. Agora a gente vai falar sobre as lesões brancas infecciosas, certo? A gente tem a leucoplasia pilosa, né, que está bastante relacionada a pacientes com HIV, né, pacientes que vivem com HIV e não estão em tratamento, tá? Porque assim, pacientes com HIV, eles podem estar em tratamento de forma adequada e esse paciente apresentar uma carga viral mínima, né, uma carga viral que é indetectável. E aí, por exemplo, vamos supor que o paciente do João tem HIV, mas ele faz o uso de antirretrovirais e está com a carga viral indetectável, ou seja, ele não transmite mais o HIV. Certo? Então, nesse paciente vai ser menos comum a leucoplasia pilosa. Mas já aquele paciente que não faz o uso dos antirretrovirais, pode ser que apareça. Geralmente são placas brancas verticais em borda de língua bilateral. Então, o cirurgião dentista ele pode usar a mão de manobras semiotécnicas, como por exemplo a raspagem, não vai sair, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz a biópsia, a gente solicita exames de ISTs, como por exemplo HIV, com certeza, e sífilis, e o tratamento é o início do tratamento antirretroviral, se o paciente for HIV positivo. A gente vai falar aqui, eu não trouxe texto, gente, porque assim, são coisas que vocês já devem saber, tá? Já devem saber de candidíase pseudomembranosa, que vocês escutam muito sobre. Então eu vou diferenciar um pouco da hiperplásica para a pseudomembranosa. Do lado esquerdo, vocês vão ver candidíase e pseudomembranosa. A candidíase, o fungo da candidíase, ele está relacionado a uma diminuição do sistema imune. Quando a gente fala de fungo, eles são infecções oportunistas. Então, geralmente está associada a uma diminuição do sistema imune desse paciente, certo? Então, a candidíase pseudomembranosa, ela é caracterizada por essas placas brancas destacáveis. Então, por exemplo, eu vou nessa parte do palato, passo uma gaze, essas placas brancas, elas vão se destacar, ficando na área eritematosa. Então, a manobra semiotécnica da candidíase é justamente raspagem do tecido, tá bom? Já a candidíase hiperplásica, ela é uma candidíase que ela não se destaca quando a gente faz a raspagem. Ela é uma lesão que não conseguimos diferenciar da leucoplasia clinicamente. Ela é muito parecida com a leucoplasia. Então, o tratamento qual é, João? Antifúngicos. Pacientes imunocomprometidos, um antifúngico local vai ser suficiente? Não, né? A gente sabe que não. Teria que entrar com antifúngicos sistêmicos, como cetoconazol, fluconazol e etc. Além disso, a gente também tem a quelite angular, que em pacientes que têm uma perca de dimensão vertical, por exemplo, pacientes que não têm os dentes, né, que já perdeu a dimensão vertical, né, existe um acúmulo de saliva, consequentemente, uma infecção ali de fungos mais bactéria, né? Existe o biofilme bacteriano proliferando junto com o biofilme de Cândida, é a nossa conhecida boqueira. E esse paciente ele vai sentir ardor e dor também, né? Uma sensibilidade no cantinho da boca. Então, o tratamento, eu vou eliminar os fatores de risco, vou entrar com antifúngico e vou entrar também com a PDT, que é um tratamento que pode ser utilizado na quelite angular.
algumas pessoas já fizeram também em clínica de estômago, é o APDT em quelite angular. Leucoplasia. A leucoplasia, gente, é uma lesão potencialmente maligna. Ela é uma lesão que é incomum, certo? Então ela não é comum. Porque vou dar isso cai em prova, tá, gente? Ó, a leucoplasia é uma lesão bastante comum? Não. A leucoplasia, ela é um termo clínico. Você nunca vai encontrar um histopatológico com a palavra leucoplasia, certo? Não, não existe isso. Então, a leucoplasia, para a gente descobrir, a gente tem que eliminar as outras lesões. Então, é a eliminação de todas as outras hipóteses e aí chega na leucoplasia. A leucoplasia, esse paciente vai apresentar acantose, hiperceratose e também pode apresentar displasia epitelial, já que a gente está falando de uma lesão potencialmente maligna. Tratamento, a gente realiza a biópsia incisional, confirma a displasia, né, desse paciente, ou ali as características de leucoplasia histopatológicas, que vocês já sabem quais são, e a gente realiza a excisão cirúrgica, tá bom? E esse paciente deve ser acompanhado, tá? A gente não pode fazer a biópsia e a remoção cirúrgica e abandonar ele. Não, ele tem que ser acompanhado de 6 em 6 meses inicialmente, depois de ano, pra gente sempre estar acompanhando. Esse paciente tem que ser acompanhado. E aí, a gente também tem outra lesão potencialmente maligna, que é a quelite actínica, que está relacionada àqueles pacientes que estão em uma maior exposição solar, surfistas, pedreiros, agricultores, né? Histopatologicamente, você vai encontrar elastose solar, que é patognomônico para a quelite actínica, então sempre vai estar no histopatológico a elastose solar. E uma displasia epitelial. Óbvio, a gente já está falando de uma lesão potencialmente maligna, tá? Tratamento, esse paciente tem que fazer o uso de protetor solar em boca, não é hidratante labial Bepantol, é protetor, é hidratantes com protetores, com fatores que vão proteger esse paciente do sol, uso de chapéus e também pode ser uma intervenção cirúrgica como a vermelhonectomia, que é uma cirurgia no vermelhão de lábio para remover essa lesão, tá bom? Gente, muito obrigado. Essa foi a monitoria de lesões brancas e qualquer dúvida vocês podem falar comigo via WhatsApp.